Pessoal, hoje fazendo mais um videozinho aí para divulgar um conteúdo aí que eu acho que é relevante para os empregados aí, né, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores dos bancos públicos. Eu vou falar sobre a mudança que teve na incorporação. Vou falar de forma bem resumida, não esgoto o assunto, mas eu vou chamar a atenção para os principais pontos, os pontos mais relevantes da alteração. A reforma trabalhista, em novembro de 2017, trouxe o parágrafo 2º para o artigo 468, que dispõe que o empregado que exerce a função gratificada, se revertido ao cargo anterior, independente do tempo que tenha exercido essa função, ele não incorpora o direito à percepção dessa gratificação. E ele fala taxativamente que é independente do prazo. Como se sabe, havia uma súmula do TST que praticamente determinava que aquele empregado que exerceu a função gratificada por mais de 10 anos incorporava ao seu contrato de trabalho o direito a receber essa gratificação, mesmo que o empregador o revertesse ao cargo anterior, certo? Então, assim, na prática, né, um empregado exercia uma função de gerente, uma função de tesoureiro, num banco público, por exemplo, por mais de 10 anos. E aí, por algum motivo, o empregador achava que ele não estava mais apto a exercer aquele cargo e retirava a função dele. O poder diretivo do empregador, ele pode fazer isso. No entanto, a conjugação do artigo 468 com a súmula do TST, essa súmula do TST, que depois eu passo o nome, ela garantia a esse empregado o direito a perceber esse acréscimo no salário mesmo que revertido à função anterior, ao cargo anterior. Com essa alteração do artigo 468, essa previsão muda, né? Porque ela fala que independente do prazo, ele não tem mais esse direito. E aí, pessoal, é assim mesmo? Será que a legislação, ela pode fazer isso? E aí a gente pede auxílio do ramo do direito chamado direito intertemporal. Porque nós temos o conflito de normas aqui, né? Nós temos o conflito nesse parágrafo 2º, que foi acrescido ao artigo 468, com todo o regramento que já existia anteriormente. E aí me perguntam, e aí, eu tenho direito adquirido? E aí eu respondo, o direito adquirido, ele é um conceito bastante aberto, digamos assim. A legislação, ela não nos explica detalhadamente o que vem a ser o direito adquirido. Ele é citado nos textos da própria lei, porém a lei não explica, ela não esgota o tema. A previsão do direito adquirido, ela está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, e ela também está na Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, a antiga LIC, que foi reformada, né, e veio com esse outro nome, no artigo 6º. Porém, esses artigos também não explicam detalhadamente o que é o direito adquirido. E não poderiam fazê-lo mesmo, porque a lei, em alguns casos, ela consegue definir o conceito, ela consegue ser mais taxativa, mas nós estamos diante de um direito considerado como direito fundamental. E os direitos fundamentais, eles não são muito fáceis, muito simples de se detalhar, né? Então, nós precisamos, no caso do direito intertemporal, para chegar nesses conceitos, e principalmente na aplicação prática desses conceitos, nós precisamos nos socorrer da doutrina, das proposições doutrinárias e das proposições jurisprudenciais, um pouco mais complexo. E aí, analisando esses pontos, nós podemos entender quando que o direito adquirido está presente e quando ele não está. Novamente, não é de forma taxativa e nem de forma exaustiva. Aqui eu estou citando hipoteticamente dentro daquilo que eu entendo que possa ser aplicado na questão da incorporação. Analisando essas teorias e toda a questão doutrinária, nós percebemos que existem a delimitação dentro do direito adquirido sobre o conflito das normas no tempo que vão regrar os fatos pendentes. O que seria um fato pendente? Eu não vou aqui descer grandes considerações sobre o que é o fato jurídico. Cabe, não dá tempo e também não vem ao caso. Mas, resumidamente, aquele fato que nasceu, foi totalmente exaurido dentro da vigência de uma certa norma, não vem ao caso da gente estudar, fazer a menção em relação ao direito intertemporal. Aquele fato futuro que vai se realizar num tempo muito distante, também não é o caso da gente trazer aqui para a questão da análise do conflito. No entanto, aqueles fatos
pendentes, ou seja, que iniciaram na vigência de uma norma e que vão ser finalizados na vigência de outra norma, eles são considerados fatos pendentes. E esse sim é o que a gente vai aplicar aqui na questão da incorporação. Ou seja, aquele empregado que na vigência da norma anterior atingiu os 10 anos de percepção da gratificação de função, eu acho que é muito tranquilo de perceber que ele tem o direito adquirido. Por quê? Na vigência da norma anterior, ele já teria adquirido os 10 anos para perceber o adicional de incorporação. Mas e os empregados, também fatos pendentes, que detinham 5 anos de gratificação de função? Eles perdem o direito? Eles não têm o direito adquirido? Muitos vão entender que ele tem uma expectativa de direito. E a expectativa de direito, ela não está prevista na nossa Constituição Federal e nem na legislação que eu citei há pouco. Então, a expectativa de direito, ou seja, aquela pessoa que está esperando adquirir um direito, ela não tem esse direito incorporado ao seu patrimônio jurídico. Porém, não é bem assim também. Se nós pegarmos aqui o artigo 2028 do Código Civil, foi uma norma de transição inserida na reforma do Código Civil para trazer um regramento, uma segurança jurídica para aqueles contratos que estavam surtindo efeitos e que foram contratados na vigência do Código Civil de 1916. Esses contratos, com essa previsão, para dar segurança jurídica, eles surtiram os efeitos de uma forma bastante peculiar. Foi determinado pelo legislador que os contratos que já tinham sido executados mais do que a metade, eles deveriam ser regrados pela norma anterior. E os contratos que tinham sido executados menos da metade, os contratos civis, tá, pessoal? Os contratos civis que tinham sido executados menos da metade, eles sim passariam a ser regrados pela regra nova, pelo Código Civil de 2002. O legislador trabalhista ele não fez isso. Ele não colocou uma regra de transição. Muito pelo contrário, do jeito que ele colocou a norma, ele quis, o legislador, que as normas entrassem em vigência imediatamente, sem nenhum tipo de transição, que elas passassem a regrar todos os contratos de trabalho. No entanto, os princípios de proteção dos direitos individuais, os princípios de proteção do direito do trabalho, eles nos permitem analisar se a norma pode ou não atingir os direitos dos trabalhadores dessa forma. Nosso entendimento é de que, assim como no Código Civil, aqueles empregados que tinham mais de 5 anos de percepção da gratificação de função, eles teriam uma expectativa de direito qualificada. Talvez não seja o termo mais correto, mas é só para tentar facilitar a interpretação. O que seria de verdade seria uma expectativa de direito, mas não só uma expectativa, uma certa previsibilidade de que atingiria esses 10 anos e teria sim a incorporação desse direito no seu patrimônio jurídico. Então, nosso entendimento é de que o empregado que tinha mais de 5 anos de gratificação de função, quando entrou a norma, ele também estaria assegurado pelo direito adquirido, não pelo direito já adquirido, mas sim pela expectativa dos efeitos desses direitos na vigência da norma anterior. Grosso modo, então, nosso entendimento é de que aquele empregado que tem mais de 5 anos de gratificação de função tem bastante chance de conseguir obter o direito à incorporação pela ultratividade, ou seja, pela progressão dos efeitos da norma anterior. E os empregados com menos de 5 anos de gratificação de função? Bom, a defesa para esses empregados seria um pouquinho diferente. Seria uma linha que vem ganhando bastante força na jurisprudência, que é a norma, a alteração da CLT, ela não pode alcançar os contratos que foram convencionados antes da entrada em vigor da lei. Então, essa tese, que é uma corrente da jurisprudência, é de que a norma ela não pode, no direito material, né, que é disso que se trata, né, direito material, que ela não pode retroagir para prejudicar o empregado. Então, aquilo que ela trouxe de reforma que for benéfico ao empregado se aplica imediatamente. Aquilo que foi inserido na CLT, direito material, que prejudica o empregado, ela passa a valer para os contratos que foram efetuados após a reforma. Mas isso não é unânime, tá, gente? Tem outras correntes. Essa me parece a mais adequada, mas existem outras correntes. Uma delas é de que a lei
ela tem aplicação imediata, aí só não poderia ferir o direito adquirido. No meio termo, para quem tem menos de 5 anos de gratificação de função, eu entendo que é possível ter essa ligação, né? Naquele momento, se a pessoa vier a perder a função, ela vai dizer que ela tinha uma expectativa de direito, ela vai tentar incorporar proporcional. Por exemplo, ela tinha 5 anos, ela pode fazer um pedido de incorporar 50% da gratificação de função, enfim, algo nessa linha. E os que foram contratados após a mudança, aí eu acredito que esses, mesmo que se esperneiem bastante, não vão conseguir, tá? Porque a lei entrou e passou a surtir seus efeitos, né? E aí eu acho que é incontroverso que para os contratos novos, aquelas pessoas que foram contratadas depois da reforma não vai poder ter a ultratividade da lei anterior, tá? Bom, com isso ficou um pouco comprido, né, o vídeo, mas é porque é um tema bastante complexo. Eu espero que eu possa ter ajudado os colegas aí a entender um pouco melhor essa questão da mudança. Pedir a vocês que, se gostaram do vídeo, que compartilhem, né? E também que sigam a gente aí no YouTube, que acionem aí o sininho e que se inscrevam no nosso canal, porque sempre nós vamos estar colocando uns vídeos de conteúdos como esse, assim, que são de extrema relevância para os colegas aí, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.